Olá, eu sou Neuza Baldini, quero me apresentar a vocês, embora muitos já me conhecem, mas nem todos. Eu tenho um site de estudos bíblicos, neuzabaldini.com, e tenho também o meu canal no YouTube, Neuza Baldini. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da Páscoa. Talvez vocês escutem aí um barulho de trovão, está caindo uma chuva forte aqui no Catete, e muita trovoada, mas eu vou gravar assim mesmo, vou ver como vai sair. Então, se você puder reservar um pouquinho do seu tempo, preste atenção no que está escrito na Bíblia a respeito da Páscoa. Então, o que é a Páscoa? É o nome da primeira das 3 festas anuais a que deveriam comparecer todos os varões. Vamos ler lá em Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 43, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Então, havia toda uma ordem como realizar a Páscoa do Senhor. A Páscoa foi instituída no Egito para comemorar o acontecimento culminante da redenção de Israel. Aquela noite ia ser muito celebrada em honra do Senhor, porque foi nela que ele feriu os primogênitos dos egípcios, poupando as casas dos israelitas, em cujas ombreiras havia o sangue do cordeiro. Observem, nos umbrais das casas ou nos portais das casas, tinha que ter a marca do sangue do cordeiro. Então, aqui você já vai vendo a diferença, como se comemora a Páscoa hoje no mundo. Completamente diferente da Páscoa bíblica. O que eu quero dizer com isso? Irmã Neuza, o que você quer dizer com isso? É que a Páscoa bíblica não tem chocolate, não tem coelho e não tem melado de chocolate nos umbrais das casas dos hebreus. Mas tinha o sangue do cordeiro. Ali era a marca que não ia haver a morte dos primogênitos onde tivesse a marca do sangue do cordeiro. Naquela noite, à meia-noite, todos os primogênitos do Egito iriam morrer, até os primogênitos animais. Mas onde tinha a marca do sangue, não houve morte. Então é muito importante você observar esse detalhe. Então, continuando aqui na explicação. Poupando as casas dos israelitas, em cujas ombreiras havia o sangue do cordeiro. Todos deveriam estar de pé, com os bordões nas mãos, cingidos os lombos, esperando a ordem de marcha. A festa começava no dia 14 do mês de Abibe à tarde, isto é, ao principiar o dia 15, com a solenidade dos pães asmos. Então, tinha um dia certo de comemorar a Páscoa do Senhor. O mês de Abibe, no calendário judaico, é o primeiro mês do ano, que está entre meados de março e meados de abril. Esse é o mês de Abibe, o primeiro mês. Então, todo ano se comemorava a Páscoa
no 14º dia do mês de Abibe. Não é como se comemora hoje, que todo ano cai numa data diferente. Então já há uma diferença aí muito grande. Então eu quero ler para você que está ouvindo essa leitura, eu peço desculpas, eu sempre digo que eu tenho minhas limitações, eu não tenho aqui quem me ajuda na gravação, no vídeo, no som, sou eu e Deus. Então, algumas dificuldades eu vou encontrando pelo meio da gravação, mas sigo em frente. Então, Êxodo capítulo 12, é muito importante o que diz aqui neste texto bíblico. Eu gostaria que você, se você tiver a sua Bíblia, pega a sua Bíblia e acompanhe a nossa leitura. Eu uso a Bíblia edição corrigida. Eu só gosto dessa tradução. Almeida corrigida. E eu tenho outras Bíblias com outras traduções, mas eu não gosto. Eu utilizo esta Bíblia. Escolha, opção minha. Eu não sei qual a sua, eu respeito. Então, Êxodo capítulo 12 diz assim: a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, meados de março e meados de abril, que é o mês de Abibe ou Nisã. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Então, começa aí você vendo a diferença de como comemoram a Páscoa hoje. E o cordeiro aqui na Bíblia está simbolizando o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que ele vai ser falado sobre ele lá no Novo Testamento, no Evangelho de João. Eu vou ler para você depois. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. E guardareis até o 14º dia deste mês. Veja bem, até o 14º dia. Então, no dia 14. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então, olha a marca que tinha que ter nos portais das casas, ou nas vergas, ou nas ombreiras das casas, tinha que ter ali a marca do sangue do cordeiro. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, está no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Eu vou repetir para você. Assim o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, meus irmãos, vocês que vão ouvir esse áudio ou vídeo, não sei como que eu vou fazer aqui, ainda estou pensando, olha a diferença de como se comemorava a Páscoa e como se comemora hoje. Então você vai nas lojas, nos mercados, como eu já fiz isso muitas vezes na minha vida, mas graças a Deus que Jesus me libertou desta falha que eu cometia, desse erro, de levar para parente, cunhada, irmão, sogra, marido, filho, neto, ovo de chocolate. E dizia Feliz Páscoa.
Eu, sendo evangélica, cometi por muitos anos esse erro. Mas por que, Neuza, que você deixou de cometer esse erro? Porque, embora conhecesse a palavra de Deus, eu não me atentava para esse detalhe. Eu ia na onda de todo mundo. Todo mundo está comprando ovo de chocolate, eu também comprava. Todo mundo falava Feliz Páscoa com ovo de chocolate, a Neuza também falava. Até que um dia, o Espírito Santo de Deus trabalhou no meu coração, tirou a venda dos meus olhos, o engano que eu cometia, e eu avisei a todos que me davam ovo de chocolate: olha, não me deem mais, porque eu também não vou dar ovo de chocolate para vocês, e Feliz Páscoa. A Páscoa do Senhor é bem diferente dessa que nós estamos comemorando de maneira errada. Ah, mas muitos, mas não tem nada a ver, é apenas o ovo de chocolate. Gente, eu também gosto muito de chocolate, mas muito, viu? Mas uma coisa é a gente gostar de chocolate, comer chocolate, comprar chocolate, dar chocolate de presente. Outra coisa é comemorar a Páscoa do Senhor, simbolizada como símbolo o coelho e o chocolate, num formato de ovo. A Bíblia não diz nada disso. Então nós estamos errados. Nós estamos cometendo um grande erro. Estamos anulando o sacrifício do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, que o Cordeiro é Jesus Cristo, e usando uma outra maneira de comemorar a Páscoa. Então, eu só deixei de fazer isso porque um pastor, Delci Castelo, deu um estudo aqui na congregação do Catete, sobre aqui o capítulo 12 de Êxodo, e ele foi explicando com detalhe direitinho sobre a Páscoa e o erro que nós cometemos em comemorar com chocolate e até a figura do coelho. A partir daquele dia, graças a Deus, a escama caiu dos meus olhos. O Espírito Santo de Deus fez uma obra perfeita no meu coração e eu nunca mais comemorei Páscoa com ovo de chocolate. Então eu também já cometi esse erro. E olha que eu conhecia a palavra. Então eu não estou aqui crucificando, condenando ninguém. Eu estou explicando para você que a partir deste ano, que você pense bem ao comprar o ovo de chocolate e desejar uma feliz Páscoa. A Páscoa do Senhor foi a morte do Cordeiro, o derramamento do sangue e a marca do sangue nos umbrais das casas dos hebreus, para que a morte ali não passasse. Então eu vou continuar aqui. Parei no versículo 11. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito, eu, Deus, esta noite, e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito. Veja bem que Êxodo 12, versículo 12, está dizendo, eu passarei. Não está dizendo que é o anjo da morte que vai passar, não. Como muitos falam, o anjo da morte. Neste capítulo 12, você não vê falar em anjo da morte. Você pode ler depois e conferir. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu sou o Senhor. Então, ele que ia passar à meia-noite. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Vocês estão entendendo a diferença de como se comemora a Páscoa hoje? Como é que fica esse texto bíblico aqui em Êxodo capítulo 12? Tente ler, meditar. Eu ouço até pastores dizendo, eu preguei numa igreja uma vez e o pastor depois subiu lá no púlpito e disse, né? Eu posso comer quantos ovos de chocolate me derem. Podem me dar quantos quiserem. Então, isso é um perigo. Essas palavras são perigosas. Quando se ensina a palavra de Deus e alguém se levanta contra, depois paga um preço. E está pagando. E está pagando. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor.
nas vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo. Eu estou lendo esse texto para você, que tem muitos que não conhecem Êxodo capítulo 12. E tem crentes que conhecem, mas ironizam. Tem crentes que conhecem, mas não levam a sério. Olha, quando o povo hebreu saiu do Egito, Deus falou com Moisés: olha, eu vou tirar este povo, o meu povo, a minha nação do Egito. Vou colocá-los numa terra que mana leite e mel. Mas aquele povo que está lá, não se misturem com eles. Não façam o que eles fazem. Não sigam os deuses que eles seguem. Lamentavelmente, o povo hebreu entrou em Canaã, se misturou com aquele povo de lá. Os cananeus, os heveus, os jebuseus, os girgazeus, os zeus todos. E nós sabemos a consequência do povo hebreu pela desobediência de não fazer exatamente o que Deus havia falado. Passaram. A história é muito longa, eu não posso contar aqui, senão eu vou sair da Páscoa. Mas se você continuar lendo a Bíblia, no livro de Josué, no livro de Juízes, depois vai para o livro de Reis, o que acontece depois? O povo vai parar lá na Babilônia por um cativeiro de 70 anos, porque não obedeciam a palavra de Deus. Então, nós vamos pecando, vamos acumulando pecado, erro, desobediência, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, isso aqui não tem problema, isso não tem nada a ver. E o nosso inimigo, o nosso adversário, ele vai nos preparando o banquete, ele vai nos preparando o laço, ele vai nos mostrando aquilo que nós vamos ficando cegos espiritualmente. E a gente vai fazendo aquilo que ele propõe para nós, que ele nos oferece. Mas quando nós estamos em sintonia com Deus, nós percebemos o perigo e nós não caímos no laço do passarinheiro. O que aconteceu com o povo hebreu é só estudar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que você vai ver. Lá no livro de Juízes, quantas vezes Deus permitiu que o povo hebreu ficasse sujeito ou submisso aos reis das outras nações. 18 anos, 20 anos, 8 anos. Por quê? Pela desobediência deles. Então, Deus permitia. Então, às vezes, nós estamos pagando um preço muito alto porque não estamos obedecendo a palavra de Deus. Continuando aqui, no livro de Êxodo, capítulo 12, eu vou pular alguns versículos. No versículo 18 diz assim: no primeiro mês, que é Abib ou Nisan, aos 14 dias do mês, olha, no 14º dia, todo ano era no mesmo mês e no mesmo dia. Não é como hoje, que comemoram a Páscoa, cada ano cai num dia diferente. Na Bíblia não foi assim. E eu mostro para você nas Escrituras Sagradas. Então, Êxodo, capítulo 12, eu repito, se você quiser anotar, versículo 18. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Então, nós temos que entender que aquilo que Deus nos ensina, o que a palavra de Deus nos fala, não é brincadeira. Nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1, diz assim: guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então está bem explicado aqui que existia o mês certo e a data certa. Continuando aqui, que eu pulei um pouquinho alguns versículos, no versículo 23 de Êxodo 12, diz assim: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará
ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então, o Senhor passará para ferir aos egípcios. É como se Deus estivesse ali fazendo uma averiguação, fazendo uma verificação, aonde tinha a marca do sangue do cordeiro. E onde tivesse o destruidor, a morte não ia acontecer, não ia morrer nenhum primogênito. Seguindo, portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Eu vou ler aqui o versículo 29 do capítulo 12 de Êxodo. Estou repetindo, que alguém pode estar anotando. Você diz, onde a irmã Neuza está lendo? Estou lendo em Êxodo, capítulo 12. Versículo 29 diz assim: e aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos. Olha, o Senhor feriu. Você não está vendo aqui o anjo da morte. Eu escuto muito isso nas igrejas, o anjo da morte. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu os primogênitos. É Êxodo 12, versículo 29. Na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Então, ninguém escapou. Toda a casa, toda a família, o primogênito morreu, né? Então o faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Está observando? Está dizendo aqui na palavra do Senhor. Então, por isso que foi necessário o povo hebreu matar um cordeiro e colocar o sangue nos umbrais de suas casas ou nos portais. Agora eu vou parar aqui um pouquinho no capítulo 12 de Êxodo. Já expliquei para você sobre a Páscoa, o que é a Páscoa, como era realizada a Páscoa, em que mês? No mês de Abib ou Nisan, que é o primeiro mês, que é meados de março e meados de abril. Agora eu vou ver se eu leio aqui mais alguns versículos, vamos ver se vai dar certo. Livro de Êxodo, eu já li para você, capítulo 12, Levítico 23, versículo 5. Levítico 23, versículo 5 diz assim: no mês primeiro, aos 14 do mês, à tardinha, é a Páscoa do Senhor. Então, olha, continua sendo primeiro mês, Abib ou Nisan, e no dia 14. Isso está em Levítico, capítulo 23, versículo 5. Números, capítulo 9, versículo 2, diz assim: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. Versículo 5. Então, celebraram a Páscoa no dia 14, no primeiro mês, à tardinha. Já estou lendo Números, capítulo 9, versículo 5. Então, celebraram a Páscoa no dia 14, no primeiro mês, à tardinha, no deserto de Sinai, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Vamos para Números, capítulo 28, versículo 16. A Bíblia repete muitas vezes o mesmo texto. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Então, você está observando, está prestando atenção? Está gravando que não muda o mês e nem o dia. Era todo o primeiro mês, Abib ou Nisan, no 14º dia, que era no dia 14 do mês. Números 33, versículo 3, diz assim: partiram de Ramessés no primeiro mês, no dia 15 do mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Quer dizer, o dia 14 foi a Páscoa e eles partiram no dia 15. Vou ler de novo. No dia 15, no dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel
afoitamente à vista de todos os egípcios. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1, eu já li. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe, de noite, o Senhor teu Deus tirou-te do Egito. E aqui, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 6, eu acho interessante, diz assim: mas no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então, não era em qualquer lugar, tinha também o lugar determinado, dia, lugar e hora. Então, nós vemos aqui também, no livro de Esdras, capítulo 6, versículo 19. Esdras 6, versículo 19. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, Abibe ou Nisan. Está aqui no Esdras, capítulo 6, versículo 19. Então, quando o povo retornou do cativeiro em Babilônia, onde eles ficaram 70 anos, eu comentei lá no início da gravação, eles celebraram a Páscoa do Senhor no dia 14, no primeiro mês, Abibe ou Nisan, está escrito aqui. Josué, capítulo 5, versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas planícies de Jericó. Ezequiel, capítulo 45, versículo 21. Aqui já é o livro do profeta Ezequiel. No primeiro mês, Abibe ou Nisan, está aqui escrito, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias, pão asmo se comerá. Então, está aqui seguindo a ordenança do Senhor. Tinha data e dia, mês certinho. Todo ano a Páscoa era naquela data. Eu vou repetir, eu sou repetitiva também. Hoje se comemora a Páscoa com ovo de chocolate, com coelho, isso não está na Bíblia. Então, todo crente que comemora dessa maneira, ainda que digam, não tem nada a ver, que é apenas uma brincadeira, é nessa brincadeira que muitos se perderam e estão se perdendo, porque estão deixando a palavra de Deus de lado, com nada a ver, e fazendo aquilo que o mundo oferece, que as religiões pagãs comemoram. Nós não somos um povo pagão. Nós somos um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Você pode parar o vídeo aí e copiar. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Então veja bem, Cristo, o Cordeiro de Deus, que é a verdadeira Páscoa, ele já foi sacrificado por mim e por você. Hebreus capítulo 11, versículo 28. Hebreus capítulo 11, versículo 28. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Então, veja bem, pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue. Então, por que Deus, ao passar em vista as casas dos hebreus, onde ele via a marca do sangue, não permitia que o destruidor ali passasse para que morresse o primogênito? Mas primeiro Deus passava e verificava. Ele passou à meia-noite. Então tinha que ter a marca do sangue. Hoje, com certeza que quem comemora a Páscoa deve, não sei se passa melado de chocolate nos umbrais da casa, nos portais. Como é que é isso? Se tem lá um coelhinho lá dentro de casa, na Bíblia fala o Cordeiro de Deus.
Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, é bom a gente prestar atenção nisso que eu estou lendo aqui para vocês. Talvez você já conheça tão bem, ou talvez melhor do que eu, como eu também conhecia, mas eu cometia este pecado. Eu ainda estava com meus olhos, com uma venda nos meus olhos, e não percebia o erro que eu cometia. Graças a Deus que a partir do dia que eu ouvi essa mensagem, esse ensino do pastor Delci, há muitos anos atrás, a venda caiu dos meus olhos e eu fui convertida nessa parte. Eu como chocolate, gosto de chocolate, já falei lá no início, dou chocolate de presente, mas não comemoro a Páscoa comprando ovo e dizendo Feliz Páscoa, e ainda com o símbolo do coelho, que vem a Páscoa aí, o que crente vai mandar no zap de Feliz Páscoa com o coelho, você que está ouvindo vai receber muitas mensagens. Quem sabe você vai até mandar. Eu não vou mandar, posso até receber. E por educação, deletar. Mas eu não vou enviar. Então, aqui está no livro de Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, está dizendo assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Então, fica esta passagem, vou repetir para você. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João Batista, que batizou Jesus, ele viu Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não disse: eis o coelho de Deus, porque o coelho não tem nenhum poder. O sangue do coelho não tem nenhum significado para nós. Eu deixo esta palavra para você. Se você aceitou, está entendendo, recebeu, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo, este áudio. É um pequeno resumo sobre a Páscoa do Senhor. Eu gostaria muito que você não murmurasse, mas concordasse, porque eu só falei o que está na palavra de Deus. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho. Deus te abençoe. Que você, na sua casa, na sua família, na sua igreja, divulgue esta palavra, divulgue este estudo. Peço desculpas por alguns erros, algum atropelo aqui na gravação, mas eu faço isso com muito temor diante de Deus. O que eu quero, o que eu desejo é que milhares de pessoas sejam esclarecidas, assim como eu fui também. Eu também cometi muitas vezes esse erro. Não sou diferente de você, que talvez ainda cometa também este erro. E tem alguns que vão ouvir, como este pastor que ouviu, e ironizou a palavra que eu ministrei e disse que podia dar para ele quantos ovos quisesse, que ele ia comer todos. E eu abaixei a cabeça e falei: Senhor, está em tuas mãos, fiz a minha parte. Então, amados, fiquem com Deus, acessem o site de Neuza Baldini, ali você encontra a leitura da Bíblia gravada por mim, com 4 opções diferentes para você ouvir a gravação da leitura da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e que Deus abra o seu entendimento, o seu coração, que você seja uma pessoa abençoada, esclarecida, não murmure, aquilo que você não entendeu, procure na Bíblia, peça ao Espírito Santo de Deus para te esclarecer, que você vai entender, talvez melhor do que eu estou te explicando. Amém? Um abraço. Desejo a todos uma noite abençoada. Eu estou gravando esse áudio, são 19 horas e 27 minutos do dia 10 de abril de 2025. Um abraço de Neuza Baldini. Eu pertenço à Assembleia de Deus do Ministério Leblon. No momento estou congregando na congregação do Catete. Meu pastor presidente, pastor José Maria Noia, o nosso pastor presidente, né? E o pastor dirigente da congregação, vice-presidente do Ministério do Leblon, pastor Marcos Almeida. Amém? Glória a Deus, Deus te abençoe.